Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias! Que papo é esse, senhor Procurador-Geral? A afirmação do Procurador-Geral Augusto Aras de que, de acordo com o artigo 142 da Constituição, as Forças Armadas têm o direito de intervir como poder moderador e garantidor da separação entre os poderes. Agirão cada vez que um poder ultrapassar e se sobrepujar sobre o outro. O que é isso? Quem garante isto é o Supremo Tribunal Federal. Quem garante isto, quem decide isto, quem julga isto é o Supremo Tribunal Federal. As Forças Armadas não podem, por si só, de sua cabeça, decidir quando um poder sobrepuja outro. Isso é em caso extremo. Em outras situações. Eu vou explicar melhor para vocês. Os meus avós morreram cedo. Eu não tive avô, minha avó muito pouco. Então, na minha adolescência, eu acabei adotando uma avó, uma descendente de alemão maravilhosa, que veio do Paraná morar no Rio de Janeiro, uma comunista desde os tempos de 1935, então ela já era idosa, casada com um capitão reformado do Exército, que foi reformado por volta de 1962, 63, por tempo de serviço. Meu avô, que eu chamo avô, porque é um avô de consideração, meu avô entrou para o Exército como recruta, lá no interior do Paraná. Recruta, com 19 anos de idade. Ele era de origem italiana, ela de origem alemã. E como recruta ele fez carreira dentro do Exército. E quando reformou-se como capitão. Ele não era comunista, mas ele era nacionalista e patriótico. Ele não se envolvia nas coisas da avó. Era muito engraçada, porque a avó se metia nas bagunças, nas loucuras, todas as manifestações comunistas, e quem ia preso era o avô, porque o pessoal achava que, sendo ele o militar, era ele que era o insubordinado. E o avô não tinha nada a ver com isso. Mas ele não tolhia a avó. Era muito engraçado. Era uma situação que a gente se divertia muito. Embora fosse trágica, triste, mas era divertidíssimo. Levava o avô preso, a polícia política, quando chegava lá ele dava um esporro, uma voz de prisão, um enquadramento em todo mundo. Certa vez levaram a espada dele como prova de subversão dele, mas isso é minha espada de oficial, imagina a confusão que era. Mas certo, e ele gostava muito de jogar buraco, a gente ficava sentado na mesa, ele jogava com calma. Certa vez ele falando sobre o Brasil, da ditadura, ele disse: eu passei a ter vergonha da bandeira brasileira. Ele disse isso com muita dor. Passei a ter vergonha da bandeira brasileira. Nunca pensei que fosse ter vergonha, por causa da ditadura. E aí ele contava que pelos idos de 1920, quando servia em Ponta Grossa, no Paraná, o comandante do regimento decidia se o governador do estado havia descumprido a Constituição ou não. E que por 2 ou 3 vezes o regimento cercou o palácio do governo, porque o comandante do regimento analisou e julgou que o governador do estado havia desrespeitado a Constituição. Então cercava o palácio e depunha o governador. Depois, enquanto se decidia, voltava atrás, não voltava, mas tomava atitude, foi contra a Constituição. Aquele comandante de regimento decidia por ele. Esse é o artigo 142 da Constituição, senhor Augusto Aras. É isso? É o ministro do Exército, da Defesa, que vai decidir quem é que sobrepujou o poder do outro? Isso é papo furado, isso está me parecendo muito mais papo de... Não é nem passador de pano, não. É papo de porta-voz do bolsonarismo. É papo de quem deve a nomeação e tem que prestar contas. Em boa hora, o governador Flávio Dino lhe chamou a atenção, e também o ministro Gilmar Mendes, de que quem garante a Constituição é o Supremo Tribunal Federal, e não um comandantezinho de batalhão ou de quartel ou de ministério qualquer de exército, não. Há uma lei geral da nação, mas o senhor parece que deve alguma coisa a Bolsonaro, deve alguma coisa aos militares, e aí vem com esse papo furado sobre o artigo 142. E ainda diz... o Bolsonaro falou aquilo sobre eu ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, só que ele esqueceu de combinar comigo. Ele não esqueceu de combinar consigo, ele conta o senhor como fava contada. Ele não precisa combinar consigo. Na cabeça dele, o senhor está ali a serviço dele, e é só isso. E provavelmente é o que acontece. Ou não. Prove-me na prática
Prove com suas falas que o senhor realmente não está a serviço do fascismo nesse país. Qual o rumo que o senhor vai dar às investigações que ficarão sob seu critério, serem pedidas ou não? Que papo é esse do artigo 142, Augusto Aras? O senhor não é advogado de Bolsonaro, o senhor é o procurador-geral da República. Agora, se o senhor quiser entregar a República de mão beijada mais uma vez nas mãos de militares, fique às ordens, sirva-se. Talvez para isso o senhor tenha sido nomeado. É um absurdo o que o senhor falou. É um absurdo, é um completo absurdo. Não sou jurista, mas sou cidadão. Eu não quero ver o governo que eu eleger, qualquer governo, ser interpretado por um comandante de regimento, como no tempo do meu avô, quando o Brasil sequer ainda tinha tido a Revolução de 1930. E a lei era interpretada desta forma por qualquer militar. Não é isso não, mas não é assim mesmo não. E antes de encerrar este vídeo, eu quero agradecer a todos os meus seguidores. Nós estamos caminhando para a marca dos 200 mil seguidores. Sim, é pouco, né? Se você olhar, tem youtuber com 30 milhões de seguidores, 2 milhões, 15 milhões, mas depende do que eles conversam, depende do que eles falam. Do ponto de vista de ser eu, um humorista, um comediante, um ator, que se meteu a não só brincar como fazer análises políticas, chegar em 200 mil é uma vitória. É uma grande vitória, não só pessoal, mas vitória social. A vitória de todos nós que defendemos a liberdade e a democracia. Então, se você gosta dos meus vídeos, e se nesse momento está me assistindo, e ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se, estejamos juntos fortalecendo todos os canais de esquerda, todos os canais do YouTuber, todos os canais democráticos e progressistas. É isto. Juntos, de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.